Olá, eu sou o Paulo e a minha equipe é composta por esses estudantes que vocês estão vendo aí em cima. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o filo dos anelídeos e algumas classes que estão dentro desse filo. Bom, nós vamos começar agora pela classe dos poliquetas, que é uma das classes mais vastas que existem dentro desse filo. É importante relevar primeiro que a grande maioria dessas espécies é típica do ambiente marinho, mas algumas formas elas também ocupam ambientes de água salgada ou água doce, né? E pode ser de vida livre ou sedentários. Ela abrange cerca de 8.000 espécies de várias cores, como vocês podem ver aí na imagem. Também é importante sabermos que elas são cavadores, nadadores e secretores. Também é importante sabermos que elas podem medir até 10 centímetros de comprimento e o seu diâmetro ela pode variar de 2 milímetros a 10 milímetros. Outro fato também muito importante é que elas podem ser errantes ou sedentárias. Bom, elas podem ser cavadoras porque podem estar presentes no solo, também podem ser nadadoras por viverem quase toda a sua vida no ambiente aquático, e elas são secretoras também porque elas secretam tudo aquilo que o seu intestino consegue digerir. E elas podem também ser errantes ou sedentárias. Errantes são de vida livre, né? São rastejadores ou pelágicos. E os sedentários, elas eram cavadores, tubícolas ou perfuradoras. Porém, nem sempre durante o estudo é possível distinguir essa forma de vida delas. Bom, passando agora para a estrutura corporal, nós podemos notar a presença dos apêndices cefálicos sensoriais. Nós podemos enquadrar aqui os olhos ou os ocelos, antenas e palpas ventrolaterais, que são órgãos sensoriais, né? Essa classe tem para poder identificar o perigo, alguns predadores e também pequenos alimentos e formar a sua digestão. Temos também a presença do prostome e do peristome. O prostome é a parte da cabeça, né? O que a gente conhece por cabeça, dessa classe. O peristômio é a parte que segue a cabeça. E em cada filinha de metâmeros nós encontramos as cervas. Inclusive o nome poliquetas o nome poli vem de muitas e quetas de cervas. Então muitas cervas. Por isso que essa classe chama-se poliquetas, é por conta da quantidade de cervas. E aí a gente também vê o ânus, a faringe e a mandíbula, que também são órgãos sensoriais que estão presentes dentro do corpo dessa classe. É possível identificar aí na imagem acima diversificadas estruturas corporais, né? É importante que esse estudo também dessa imagem seja feito de maneira mais detalhada. Então eu peço que vocês pausem o vídeo, olhem direitinho. Lembrando que aí tem mais estruturas citadas do que as que eu estou falando aqui. Mas que é necessário não somente nesse slide, mas em todos os outros slides dar uma olhadinha minuciosa. Bom, passando agora para o sistema nervoso, nós percebemos a presença de um cérebro dorsal, né, que projeta um ou dois cordões nervosos ventralmente. Aí no slide também nós podemos ver os cordões nervosos ventrais, que podem ser localizados também nas imagens, né, no decorrer do slide. Bom, quanto à locomoção e à musculatura, em geral, as poliquetas cavadoras elas apresentam uma musculatura circular bem desenvolvida e septos complexos, onde o fluido celomático é restringido a cada segmento. A escavação se dá por peristalse, como nas minhocas, as quais são bastante semelhantes. Bom, é importante sabermos que esta musculatura, por ser bem desenvolvida, acaba dando às poliquetas uma capacidade de locomoção através de contração e relaxamento dessa musculatura, o que lhe permite ela rastejar durante tubos que são geralmente escavados no solo, né? O que se assemelha bastante com as minhocas. Bom, e quanto ao sistema digestivo, percebemos aí que temos a presença da cavidade bucal, por onde o alimento passa. Lembrando que esse alimento, as cervas, né, elas funcionam como um aparato para esses alimentos, onde só passa aquilo que as cervas selecionam. Aí, aquilo que é selecionado é passado pela cavidade bucal, acompanhado, logo em seguida passa pela faringe e em seguida pelo esôfago, chegando ao estômago e ao intestino. Sim, eles têm a presença desses órgãos durante o seu corpo. Lembrando que nos metâmeros é normal uma repetição de órgãos
alguns órgãos são repetidos, como por exemplo o coração. Em alguns anelídeos existe a presença de 5 corações. E em seguida, o bolo fecal, digamos assim, é direcionado ao ânus. Lembrando que algumas poliquetas, elas sempre têm movimentos, quando vão secretar, elas sempre têm movimentos que vão para baixo, porque assim não corre risco de uma contaminação com o bolo fecal, porque o bolo fecal fica na parte de cima e elas fazem todo esse percurso dando a volta e indo para outro ambiente, outro local, onde não corre risco de contaminação pelo bolo fecal. Bom, e por último tratamos aí de outros sistemas, né? Como por exemplo a presença do sistema excretor, a presença do sistema circulatório, o sistema respiratório e o sistema reprodutor. Lembrando que os poliquetas são animais diocos e a reprodução é geralmente sexuada. As gônadas das poliquetas, elas são órgãos pareados, né, e segmentados. Na maioria das poliquetas, as gônadas estão presentes na maioria dos segmentos, enquanto que em algumas espécies as gônadas elas estão presentes apenas nos segmentos, em certos segmentos, como por exemplo os segmentos genitais, né? Então assim, é importante sabermos mais detalhadamente sobre todos esses sistemas, porque existe uma vasta quantidade de conteúdos, de informações que podem e devem ser estudados, observados, desenvolvidos. É interessante que esses estudos sejam feitos sobre os sistemas respiratórios, o sistema excretor, o sistema circulatório, que também é muito interessante, e que vocês possam fazer bons estudos. Boa tarde, eu sou o Cristian William e vou falar agora sobre o grupo Critelatas, especialmente sobre a subclasse Oligoquetas. A subclasse Oligoquetas, né? Como o próprio nome diz, Oligoquetas vem de poucas cerdas, enquanto as poliquetas tinham muito, Oligoquetas têm poucas, e possuem geralmente 4 feixes de cerdas. Esse subclasse não apresenta parapódios e nem apêndices cefálicos, ou seja, olhos, mandíbulas e antenas serão ausentes. Alguns representantes desse grupo são as minhocas, minhocussu e tubiflex. Falando aqui da musculatura, eu vou ter a circular e a longitudinal. Tanto vai servir como para locomoção, mas também para reprodução, que eu vou falar um pouco mais tarde. Como é que acontece? Eu tenho a circular e a longitudinal, como eu falei. A circular ele vai circundar os metâmeros, e a longitudinal ele vai percorre todo o corpo, pelo comprimento. A circular, vocês podem ver aqui, eu vou apertar o metâmero, aperto o metâmero, o fluido se escorre, fazendo com que o animal se alongue. E a longitudinal vai fazer com que devolva o tamanho real. Como vocês podem ver aqui, ó. Devolva o tamanho real. Ou seja, a circular aperta, se alonga, longitudinal devolve o tamanho real. É assim que acontece a locomoção. No sistema digestório, eu vou ter a presença da boca. Nessa boca, eu vou ter em espécime terrestre o bulbo faríngeo, que vai servir como uma bomba de sucção do alimento. Vou ter a presença de faringe, esôfago, papo. O papo vai servir como uma reserva de alimento. A moela vai fazer o papel de triturar o alimento, já que o estômago não é presente. Aí tem o intestino e o ânus. Vou ter também a trifossole, que é uma invaginação no intestino, vai aumentar a área de contato e, por consequência, vai melhorar a minha absorção, aumentar a minha absorção de nutrientes. Eu tenho no sistema excretor um par de nefrídeos em cada metâmero. É um metanefrídeo, né, que vai tirar, né, algumas toxinas. O nefrídeo ele vai estar enrolado nos capilares, assim fica mais fácil eu tirar nessa toxina substância, e que vão ser secretadas pelo nefridiópolo. O metanefrídeo ele é mais eficiente que o protonefrídeo, justamente pela ultrafiltração, ou seja, a urina final, né, eu vou ter menos aminoácidos do que o protonefrídeo. Respiração. Como grande maioria dos oligoquetas são terrestres, eu vou ter a respiração cutânea mais predominante.
Chegando à reprodução. A reprodução pode ser assexuada quanto sexuada. Na sexuada cronal, eu vou ter cortes transversais. É aí que entra na musculatura, que vai apertar o animal, né, e fazer com que ele se parta no meio. E daí eles vão se regenerar, ele tem um grande poder regenerativo, e formar nova espécime. Pode haver parotomia, que em vez de eu ter apenas um feixe, né, um corte, eu vou ter vários, formando vários zooides, né, que vão se regenerar, né, e tornar novos indivíduos. Mas a mais predominante é a sexuada, onde são hermafroditas, não podem fazer autofecundação, uma vez que os órgãos masculinos e femininos eles não maturam no mesmo tempo. E como acontece? Acontece que um injeta o espermatozoide no outro. Vocês podem ver aqui na imagem. Aqui está injetando o espermatozoide. E esse aqui também está injetando o espermatozoide. Nessa bomba aqui, eu tenho um receptáculo seminal. É aqui onde vai ficar armazenado. Aí o que acontece? Acontece que vou ter a presença do critelo. O critelo, ele é uma característica apenas dos criteratas, oligoquetas e irudina. O critelo, ele é uma espécie de, como fosse um anel, uma aliança, que quando a minhoca, nesse caso, se locomove, o critelo vai atravessar todo o corpo, vai captar o espermatozoide no receptáculo seminal, vai passar no ovisáculo, vai pegar o óvulo, e aí que vai ter a fecundação. A fecundação é externa, no próprio critelo, e depois vai virar um casulo, né, que vai ser segmentado no substrato. O desenvolvimento é direto e não há nenhuma, não precisa de um cuidado parental. É assim que acontece a reprodução. Olá pessoal, eu sou Felipe Carvalho e vou dar prosseguimento, né, à nossa apresentação, continuando ainda a classe Clitellata, falando agora a respeito da subclasse Irudineia, que são os sanguessugas. Os irudinos, como são chamados as sanguessugas, elas não apresentam parapódios, que são aquelas projeções laterais utilizadas para a locomoção, e também os apêndices cefálicos, né? Elas não apresentam, que tem as funções sensoriais. Elas possuem clitelo, né? Que é aquele tecido glandular que é essencial para a reprodução. Elas são hematófagas ou carnívoras, ou seja, elas se alimentam tanto de sangue como também elas são predadoras carnívoras. As sanguessugas, elas produzem uma substância que tem o nome de irudina. Essa substância, ela possui a função analgésica ao chupar o sangue e também uma função anticoagulante que faz com que a ferida não feche e a sanguessuga continue se alimentando. Elas habitam em ambientes de água doce, marinho e também terrestre. Possuem cerca de 680 espécies descritas e elas medem de 1 centímetro até 30 centímetros de comprimento, onde podemos ver aqui nessa imagem a sanguessuga gigante da Amazônia, onde ela pode chegar até 30 centímetros. A estrutura corporal. As sanguessugas, elas possuem um número fixo de 33 segmentos. Elas possuem um corpo achatado dorso-ventralmente, com a cabeça mais afilada e na extremidade anterior com a ventosa menor, e o tronco. Elas possuem também uma ventosa anterior, circuncidando a boca. Elas podem também apresentar ocelos, né, que são aqueles, digamos, olhos simples. E elas possuem um ânus dorsal localizado à frente da ventosa. O sistema nervoso possui um cérebro dorsal no quinto segmento, né, formado por gânglios suprafaríngeos pareado do prostome e peristome.
Também elas possuem gânglios anteriores e superiores, né? Os gânglios livres, o gânglio caudal. E todo o sistema nervoso, ele se encontra dentro de um canal celômico ventral ímpar. A parede corporal e a musculatura. É formada com a cutícula anelidiana e a epiderme, com tecido conjuntivo e fibroso espesso. Nessa região está a musculatura, que é dividida em circular, diagonal, dorso ventral e longitudinal, onde podemos ver, né, aqui do lado, aqui nessa imagem. Na musculatura circular, ela faz com que as sanguessugas elas se estiquem. Na diagonal, ela faz com que a sanguessuga ela encha, né, de sangue e depois volta ao normal. A dorso ventral, ela dá resistência ao crescimento. E a longitudinal, ela retorna, né, do corpo esticado para o normal. A reprodução das sanguessugas. Bom, elas não se reproduzem assexuadamente. E também vale ressaltar que elas também não se regeneram. Elas são hermafroditas protândricas, ou seja, os testículos eles maturam antes dos óvulos. Elas possuem fertilização interna e trocada, acontecendo a transferência de esperma do pênis para a vagina. Quando não tem um pênis, acontece a impregnação hipodérmica, que é quando o espermatófito ele penetra o tecido alvo do outro. E o casulo ele recebe os ovos ao passar pelo gonóporo feminino. Oi, meu nome é Andresa. Hoje eu vou mostrar a vocês os modelos didáticos que eu confeccionei. O primeiro modelo didático é uma minhoca da subclasse Oligochaeta. Os materiais utilizados para a confecção desta minhoca foram uma caixa de ovos, uma tesoura, tinta, pincel, folha e caneta. Todos esses materiais eu já tinha aqui em casa. E para a confecção, eu primeiramente cortei uma tira da caixa de ovos e logo em seguida eu pintei e fiz os olhos, boca, para melhor ilustração. O segundo modelo didático é um poliqueta. O material utilizado para a confecção deste poliqueta foi massinha de modelar e palito de fósforo. Bem, essa massinha de modelar estava um bom tempo aqui em casa, que era da minha irmã, e então eu aproveitei a massinha de modelar para fazer o poliqueta. Inicialmente, eu peguei a massinha e fiz a estrutura dele, e logo em seguida fiz as cerdas e o palito de fósforo eu utilizei para ilustrar a mandíbula do poliqueta. O terceiro modelo didático é uma sanguessuga. Também utilizei a massinha de modelar para a confecção desta sanguessuga. Foi bem fácil, acho que dos três modelos, o mais fácil foi fazer a sanguessuga, porque eu dei apenas uma olhada na internet para a sanguessuga que eu ia fazer de massinha ficar o mais parecido possível com a sanguessuga real. E eu fiz com a massinha de modelar, eu fiz o formato da sanguessuga com o auxílio de uma caneta.
uma ponta da caneta, eu tentei fazer os metâmeros. Boa tarde, me chamo João Moraes e fiquei com a parte de curiosidade do trabalho. Então, começando aqui pelos poliquetas. Bem, já é sabido que os poliquetas eles possuem uma grande diversidade de espécies, né? Pode chegar a mais de 8.000. E claro, com uma diversidade tão grande vai ter várias formas de vida, vários hábitos, né? Eles são sobretudo aquáticos, principalmente marinhos, algumas espécies de água doce também. E vão variar de tamanho, né? De milímetros a até metros. Na questão de tamanho, os que são maiores, as espécies maiores são o Eunice nereis e os poliquetos do gênero Poliodontes, que podem chegar a ter um pouco mais de 1 metro, e também a espécie Eunice afroditóis, que pode chegar até 3 metros de comprimento. O Eunice afroditóis é esse animal que eu estou mostrando aqui nas figuras, e um hábito bem interessante deles é que esse animal ele costuma ficar enterrado, né, parcialmente no solo, quase todo o seu corpo enterrado. Ele fica somente com a cabeça de fora, né, só a parte anterior. Quando uma presa se aproxima, ela é rapidamente capturada por ele. Outras curiosidades importantes são os fatos de que alguns poliquetas podem ser cultivados em aquários marinhos e também o fenômeno de enxameamento que é feito por eles, né? Alguns poliquetas tubulares, como esses aqui que eu estou mostrando, eles podem ser cultivados, né, em aquários marinhos. E isso é algo interessante, porque os poliquetas a gente pode imaginar que é algo assim bem que não são tão fáceis, né, de serem visualizados no dia a dia, mas eles podem ser sim cultivados, né, em aquários marinhos e podem ser vistos facilmente. E outra questão é a questão do enxameamento, né, como eu falei, que é um fenômeno reprodutivo dos poliquetas, em que os epítopos, né, que são a forma reprodutiva, né, dos átopos, eles migram, né, até a superfície da água e lá liberam seus gametas, masculinos e femininos. E lá vai haver a fertilização, né, e logo depois vai ser formado, né, as larvas trocóforas. Então esse é um fenômeno bastante importante que na reprodução, né, que serve para a reprodução desse animal. Agora, né, os oligoquetas. Os oligoquetas eles apresentam um número relativamente grande, né, de espécies, 3.500 espécies, que podem ser marinhas, né, marinhas de água doce ou até terrestres. As mais conhecidas são as terrestres, que são as minhocas, e são delas que eu vou abordar um pouco mais. Então, as minhocas, a gente sabe que elas possuem, né, a propriedade de adubar o solo. Ao se alimentarem, elas ingerem, né, os detritos da terra e, através da digestão, elas são lançados, né, nutrientes nesses detritos, o que forma o húmus. Esse húmus ele é excretado pelo ânus das minhocas e se torna, né, um importante nutriente para o solo. As plantas elas ficam mais bonitas com o húmus, né? Elas crescem melhor, elas têm um melhor desempenho. Outro ponto importante, outra curiosidade é o fator de regeneração que as minhocas possuem. Elas têm a capacidade, né, de regenerar algumas partes de seus corpos amputados. E isso é até mesmo um fenômeno pesquisado, né? Tem vários pesquisadores de universidades britânicas que realizam pesquisas sobre isso, sobre esse fenômeno e como isso pode ajudar, talvez, né, nós, seres humanos, que possamos ter partes, né, perdidas, partes amputadas de nossos membros, por exemplo. As minhocas elas são hermafroditas, ou seja, elas possuem os dois sexos e elas não apresentam pulmões, ou seja, elas respiram por respiração cutânea. Com relação ao tamanho, né, que é uma curiosidade também interessante, nós temos os maiores oligoquetas, que são minhocas,
temos algumas espécies, como o Microcaetus rupi, que é esse daqui, ele é africano e pode chegar a ter mais de 20 centímetros. Temos também o Rhinodrilus alatus, que é este. Ele é brasileiro, né? O Brasil possui mais de 50 espécies desse gênero aqui. E eles podem alcançar mais de 1 metro. E o maior de todos é o Megascolides australis, que é este aqui, que pode chegar até 3 metros de comprimento. Bem, com relação aos hirudinomorfos, né, os hirudíneos, poucas espécies, né, foram descritas até agora, ou seja, é um campo que necessita mais estudo, né, precisa de mais pesquisadores que sejam atentos, né, à questão dos hirudíneos, porque pode sim, né, haver muitas mais espécies, né, no ambiente para serem descobertos, para serem estudados. Então, esse é um ponto relevante. A principal espécie, né, as principais representantes são as sanguessugas. Sim, as sanguessugas são as principais representantes dessa classe, né, da subclasse dos hirudíneos. Elas são, e é delas que eu vou falar um pouco mais, elas podem ser hematófagas ou carnívoras. Então, enquanto muita gente pensa, né, que as sanguessugas elas se alimentam somente de sangue, isso não é completamente verdade. Elas podem ser carnívoras também e exímias caçadoras. Elas habitam ambientes de água doce, né, marinho e terrestre. Outra curiosidade é que as espécies Hirudo verbana e Hirudo medicinalis, elas são bastante estudadas, né, porque elas atualmente elas servem, né, elas têm efeitos medicinais. Elas podem ser utilizadas para diversas medidas terapêuticas, né, como cura de ferimentos, né, dentre outras coisas. E as sanguessugas, né, os hirudíneos, eles podem medir de 1 centímetro até 30 centímetros.